Oi, estamos mais uma vez aqui em Porções do Evangelho para meditarmos um pouco acerca da Palavra de Deus e aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Mas hoje nós vamos começar não lendo um texto bíblico como geralmente a gente faz, mas falando um pouquinho acerca de cinema. Quem me conhece sabe que eu amo cinema, adoro assistir filmes. Recentemente coloquei na sala da minha casa alguns pôsteres com algumas imagens icônicas de alguns filmes clássicos, como Forrest Gump, De Volta para o Futuro, Guerra nas Estrelas, Star Wars, o que mais? Alguns filmes, Poderoso Chefão, alguns filmes que são O Predador, alguns filmes que são importantes, estão guardados de forma muito especial na minha memória e que tem a ver com a minha vida e que permeia, obviamente, a minha história. Eu gostaria de começar nosso Porções do Evangelho hoje lembrando de um filme de 1996. O filme chama-se Twister. Ele tinha um subtítulo, mas eu não lembro como que era esse subtítulo. Mas o filme falava acerca de algumas pessoas, me parece que era no sul dos Estados Unidos, que controlavam o aspecto meteorológico e buscavam informações para saber quando ia passar um tornado na região, e eles então entravam num carro que era mais ou menos preparado para isso e saiu em busca, indo na direção daquele tornado. Depois do lançamento desse filme, alguns outros semelhantes, similares, com o mesmo tema também foram lançados, né? Mas esse Twister talvez tenha sido o primeiro que trate desses caçadores de tornados. E este filme também ficou muito marcado, se você procurar na internet você vai achar, porque passa, no momento que um tornado está numa região, passa uma vaca, passa tratores assim voando. Então essa imagem ficou imagem icônica também no cinema, e aqueles que gostam de cinema já devem estar lembrando desta imagem do filme Twister. E aí, o que o filme trata? Trata de pessoas que vão em busca de aventuras. Pessoas que estão sempre esperando o próximo tornado passar para irem atrás deste tornado. E por que eu lembrei deste filme? Porque eu quero compartilhar o texto com vocês, e já vou fazer isso daqui a pouquinho, uma parte mais final deste vídeo, mas porque a gente pode observar na vida comum da igreja que algumas pessoas são como estes que vão atrás de tornados. Pessoas que estão sempre indo em busca de alguma aventura, pessoas que estão sempre indo em busca de evento, pessoas que têm dificuldades de conviver a vida comum da igreja, mas que não perdem um evento, estão sempre em busca de algum fenômeno, de alguma novidade e, evidentemente, revelam uma dificuldade de viver a vida comum da igreja. Lembrando, obviamente, aqueles personagens do filme. A vida comum, a vida que todo mundo levava, para eles parecia uma vida insatisfatória. Então eles ficavam atentos às informações. Quando passava um tornado, eles iam atrás do tornado e viviam aquela experiência como aquela experiência fosse a que alimentava a sua vida. O problema é que o tornado não passava a todo momento, não existia tornado a todo dia. Então eles ficavam entre um tornado e o outro na expectativa que mais um tornado aparecesse para que então eles se planejassem e fossem atrás desse tornado. E assim alguns crentes vivem também em nossa época, esperando que acontecimentos, que fenômenos, que eventos aconteçam, e aí eles vão atrás desses eventos e, de modo geral, tem muita dificuldade essas pessoas de viverem a vida comum da igreja. Parece que está numa escola bíblica dominical, no culto, no domingo à noite, está numa reunião de oração, no estudo bíblico, parece uma coisa muito monótona, muito pequena. Então elas ficam na expectativa de que haja um tornado, um evento. E quando o evento então aparece, elas se programam, se planejam, abandonam tudo que está ao redor para irem para o evento, para irem para o Twister e ali viverem a adrenalina da experiência daquela situação pontual.
Mas eu creio que essa não deva ser a melhor forma de nós vivermos. O Senhor estabeleceu a igreja de Cristo para que a gente viva a vida comum da igreja. É exatamente nisso que parece tão singelo e para muitos algo tão cotidiano, corriqueiro, é exatamente nesse processo contínuo de ouvirmos a palavra de Deus, de adorarmos ao Senhor, de estarmos diante da palavra de Deus nos sermões, nos estudos, estar com os nossos irmãos numa vida de oração, sermos assistidos mutuamente, exortando-nos um ao outro. É nesse processo cotidiano, corriqueiro, contínuo, que nós somos transformados pelo Senhor. A santificação se dá exatamente nesse processo que para alguns parecem pouco pequenos, aqueles que são caçadores de aventura. E o texto que eu quero ler para você diz assim, então, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Eu estou lendo aqui o texto de Hebreus 10, a partir do versículo 19, e tendo... pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Observe que esses primeiros versículos é uma convocação, é um chamado para vivermos uma vida de intimidade com Deus por meio de Cristo Jesus, aquele que nos possibilitou a reconciliação, que abriu o caminho pelo seu próprio sacrifício e pela sua morte e ressurreição, para que então pudéssemos nos já chegar com intrepidez diante do Pai. Mas de que modo isso vai ser vivido, vai ser experimentado? Então ele vai dizer na parte final do texto: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O texto é claro, a igreja de Cristo não deve abrir mão de estar juntos, de congregar, de um auxílio mútuo. A ferramenta que Deus deixou na terra é a própria igreja, o próprio corpo de Cristo, e é por meio do corpo de Cristo que nós seremos, então, edificados, santificados para o louvor da tua glória. Ou seja, estarmos na presença de Deus implica em vivermos como igreja de Cristo. Se você é um caçador de twister, se você é um caçador de tornado, se você é alguém que vive atrás de evento, de uma nova experiência, você precisa atentar para aquilo que a Bíblia nos ensina e viver a vida comum da igreja. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Não viva de evento em evento, viva a vida comum da igreja e seja assistido pelos seus irmãos, assista os seus irmãos, seja no meio do corpo de Cristo edificado, santificado para o louvor da glória de Deus. Não seja, então, um caçador de tornado. Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, até o próximo Porções do Evangelho.